Muito bem, pessoal. Vamos lá. A gente vai começar a falar, então, hoje da hipertensão. Corticóide era só aquilo? Só. Ah, tá bom. Por quê? Mas... Não, que eu sei, a vida inteira eu ouço falar desse negócio, não sabia o que era, achei que era um negócio maior. Não, tem mais informações. Eu coloquei a aula hoje, tá? Dá uma olhada lá. Muito bem. Hipertensão arterial. Só para a gente dar uma recapitulada aí na fisiologia, né? Hipertensão é a pressão arterial é o produto do débito pela resistência vascular periférica, né? Os fármacos diminuem a pressão arterial por meio de suas ações sobre a resistência, o débito ou ambos. Então, os fármacos antihipertensivos, eles agem em cima disso, ou da resistência, ou o débito, ou nos dois. Como é que a gente pode interferir, né? Podem reduzir o débito cardíaco ao inibir a contratilidade miocárdica ou ao diminuir a pressão de enchimento ventricular. Muito bem. Como é que eu diminuo? Como é que eu posso reduzir o débito inibindo a contratilidade? Alguém pode me dar um exemplo? Inibindo o canal de cálcio? Pode, mas não é o frequente, né? Eu não vou interferir na contratilidade usando um bloqueador de cálcio. Até posso, mas não é o corriqueiro, não é o melhor a se fazer. Nós já vimos. Cara, eu não entendi a pergunta, professor. Como que eu vou interferir no débito, inibindo a contratilidade miocárdica? De que forma? Com que fármaco? É aí que eu sei, eu tô indo lá procurar na folha. Esquece essa folha, vou tacar fogo nela. Quais os receptores cardíacos? Bloqueador beta. Bloqueador beta. Bloqueador beta, né? O beta 1 é que aumenta a contratilidade cardíaca. Então, eu posso usar aí um bloqueador beta. E a gente vai ver que a gente usa muito, né? O bloqueador beta como antihipertensivo, né? E automaticamente diminui o meu débito. E diminuindo a pressão de enchimento ventricular. Bom, aí está aí mais embaixo já, né? A redução de pressão de Professor, você está enchimento. apresentando alguma coisa? Não está compartilhado? Para mim, não. Ué, eu perguntei antes, vocês falaram que estava? Matava. Tava, eu acho que o senhor fechou sem querer. Fechei. E agora? Foi. Beleza. Se não for o João nesse grupo, hein? Ô, Jesus amado! Bom, então, a redução
da pressão de enchimento ventricular é obtida por meio de ações sobre o tônus venoso ou sobre o volume sanguíneo através de efeitos renais. Como é que eu faço isso para diminuir essa pressão de enchimento? Eu uso vasodilatadores, né? Eu dilatando as veias são vasos complacentes, né? São vasos que têm a capacidade de segurar muito sangue dentro delas, então elas se dilatam, segura sangue dentro dela, e aí a chegada ao coração reduz. Então, eu tenho aí a diminuição dessa pressão de enchimento. E sobre o volume, como é que eu posso interferir no volume sanguíneo? Retenção de líquido? Oi? Retenção de líquido? Então, aqui no caso, eu preciso diminuir, né, o volume, para diminuir a volemia e diminuir o meu débito e diminuir a pressão. Como é que eu faço para diminuir? Volume. O que eu uso? Diurético? Diurético. Ah, tá certo? Tá certo. Diuréticos. Os diuréticos, eles são usados também para potencializar o efeito antipertensivo. Então, você está vendo como é que a gente vai trabalhar? Né? Se eu vou reduzir o débito, eu posso usar um bloqueador beta. Eu quero vasodilatação, então eu vou usar aí algum fármaco que dilata os nossos vasos. E aí a gente vai ver os vários fármacos que fazem isso. E o volume através de diuréticos. Bom, a resistência periférica pode ser reduzida por ação direta sobre o músculo liso, produzindo relaxamento dos vasos de resistência. Então, aqui eu estou falando de resistência periférica. Quando nós falamos em resistência periférica, nós generalizamos a parte arterial, né? As artérias. E o que é a resistência? É a resistência ao avanço do fluxo. Então, se a artéria ela se contrai, eu aumento a resistência. Se a artéria dilata, eu diminuo a resistência. Quanto maior a resistência, maior a pressão arterial. Ok? Então, eu vou usar fármacos, o quê? Para dilatar a artéria, né? Para produzir um relaxamento desse vaso. E aí, então, a pressão ela vai diminuir, né? Ou ao interferir na atividade de sistema que produzem vasoconstricção. Então, ou eu interfiro diretamente no músculo liso do vaso, ou eu vou interferir no sistema que produz constrição. Que sistema que é predominante no vaso? Está escrito aí, né? Simpático. Então, os bloqueadores adrenérgicos vão provocar vasodilatação. E aí eu vou ter uma redução de pressão. Principalmente aí, esse grupo, né, a gente fala aí dos bloqueadores alfa-adrenérgicos, né? A gente já falou deles. Os bloqueadores alfas, o alfa está nos vasos e o alfa ele faz vasoconstricção. Eu usando um bloqueador alfa, né, eu vou produzir vasodilatação. Ok, gente? Muito bem. Então, pressão arterial.
ela é essencial, né? Importante para ocorrer a perfusão tecidual. É importante. A pressão é igual ao nosso débito cardíaco. O nosso débito, ele é dependente do volume sistólico, né? E o volume sistólico é a minha pré-carga, é a quantidade de sangue que chega ao coração. E o volume também é dependente da contratilidade, da força de contratilidade. Quanto maior a força, eu consigo ejetar maior quantidade. Então, maior é o volume. Ok? Gente, quando não entenderem, vocês me interrompam. E o débito também é dependente da frequência cardíaca, né? Então, débito cardíaco é o volume vezes a frequência. O volume sistólico é a quantidade de sangue que sai do coração em cada sístole. O débito é a quantidade de sangue que sai do coração por minuto, tá? Isso por quê? Porque a frequência é dado número de batimentos por minuto. Então, volume vezes a frequência, eu vou ter um volume por minuto. Isso é o meu débito. Só para a gente ter uma noção, considerando assim, um fisiológico, vai, o volume sistólico fisiológico, 70 ml. Frequência fisiológica, vamos colocar aí 70 batimentos. 70 vezes 70, quanto é que dá? 4.900. 4.900. Então, o meu débito é aproximadamente 5 litros de sangue por minuto. Ok? Esse é meu débito. E o débito e a pressão é o débito pela resistência vascular periférica, né? A resistência tem tudo a ver com a minha pós-carga, né? A pós-carga é o trabalho que o coração faz para expulsar o sangue, para sair aquele sangue. Muito bem. O consenso médico estabelece o seguinte: quando a primeira droga antihipertensiva não promover resposta satisfatória, é razoável suspendê-la e tentar outra, com o intuito de controlar a pressão arterial em monoterapia. Então, gente, às vezes, né, aquele paciente hipertenso vai até o médico faz lá os exames e tal, ó, você está hipertenso, eu vou iniciar um tratamento, eu vou usar o fármaco X. Esse paciente usa esse fármaco X, ele vai falar para ele, ó, eu quero te ver daqui 8 dias, daqui 15 dias, né? Você volta, tá bom. Aí ele volta. Ele volta e o médico viu que a pressão continua alta. O efeito do fármaco não foi satisfatório, tá? O ideal é que o médico suspenda esse fármaco e substitua por outro, tá? Não é razoável aumentar a dose. Os trabalhos mostram que quando você aumenta a dose de um antihipertensivo, você aumenta mais os efeitos colaterais do que
o efeito clínico. Tá? Então, quando você aumenta a dose de um antihipertensivo, você acaba aumentando mais os efeitos colaterais do que o efeito antihipertensivo. Bom, agora, quando a droga prescrita apresentar resposta parcial, então, ele não foi, né, 100%, mas teve a resposta. Aí é melhor adicionar outro medicamento em doses pequenas do que aumentar a dose do primeiro. Então, veja, sempre prevalecendo a dose terapêutica, a dose baixa, não aumentar dose. Então, quando um fármaco tem efeito parcial, é melhor que você associe outro fármaco do que aumentar a dose. Justamente por aquilo que eu falei. O aumento de dose normalmente aumenta mais os efeitos colaterais. Ok? Em hipertensão grave, as combinações de fármacos são inevitáveis, sendo mais efetivas com medicamentos de mecanismo de ação diferentes. É óbvio, tá? Quando se faz associação de fármacos, tá? Você precisa, né, utilizar fármacos com mecanismo de ação diferente, tá? Não adianta você usar fármacos semelhantes. Aqui, gente, só para a gente ver, não interessa. Eu vou direto aqui para os diuréticos. Muito bem. Gente, esse esquema aqui é um esquema de um néfron, né? O sangue entra aqui, que na cápsula é glomerular, né? Ele filtra, vai aqui para os túbulos, né? Para a alça de Henle, tubo distal, ducto coletor e a urina propriamente dita. Bem, nós temos na clínica 3 diuréticos mais utilizados, tá? Esse diurético osmótico aqui, gente, eu não vou falar dele porque ele é usado somente em ambiente hospitalar, tá? Mas veja que nós temos ao longo desses túbulos, nós temos várias bombas, várias trocas iônicas, né? A gente chama de simportes. Muito bem. Aqui, na porção ascendente da alça de Henle, existe aqui essa bombinha que faz a reabsorção de 2-cloro, sódio e potássio. Então, pega tudo que está aqui e joga de volta para o sangue. Aqui é o sangue, tá? Aqui é capilar. Essa quantidade de sódio que é reabsorvida aqui, gente, é em torno de 30%. 30% de todo o sódio presente aqui dentro volta para o sangue. Isso é uma concentração significativa, né? E quando você faz a reabsorção do sódio, né, você vai fazer também a reabsorção de água, né? A água vai atrás do sódio. Então, a primeira classe que a gente vai comentar de diurético é o diurético de alça. Exemplo, furosemida, né? A furosemida. Esse diurético de alça, ele age, tá? Aqui, ele bloqueia essa bomba. Ao bloquear essa bomba, você vai manter
essa quantidade maior de sódio e potássio e cloro aqui dentro. Então, você vai ficar com uma concentração muito alta de sódio. Automaticamente, você vai precisar tirar água do sangue para dentro desses túbulos para diluir esse sódio. Daí que você acaba tendo o efeito diurético. Entenderam isso, gente? Então, o diurético de alça bloqueia essa bomba, mantendo esse sódio dentro da alça, e aí você vai precisar de água que está no seu sangue para diluir esse sódio. Só que junto com isso, você vai perder também potássio. Você perde quantidade significativa de potássio. E como você perde o potássio, você perde o sódio, você perde o cloro, você cria um gradiente aqui, tá? Fica muito positivo, né? Aqui dentro, e você vai dificultar a reabsorção de cálcio. Então você acaba também perdendo cálcio quando você usa diurético de alça. Ok? Perdão, professor, eu não entendi a relação do cálcio com isso. Eu também não. O cálcio, ele é reabsorvido pelos túbulos. Só que para ter a reabsorção, você precisa ter um gradiente favorável para ele. Quando você mantém muito positivo aqui dentro, o sódio e o potássio positivos, tá? Automaticamente, tá? Você não cria condição para ter absorção de cálcio. Então, o cálcio não consegue ser absorvido. Então, ele acaba saindo junto com o sódio e potássio. Por causa da carga positiva. Isso. Tá. Então, os pacientes que fazem uso de diuréticos de alça, um cuidado que tem que ter é na reposição de potássio, porque perde muito. Então, precisa fazer reposição, tá? Se não fizer a reposição, esse paciente começa a ter câimbras, exagero, e pode ter até complicações cardíacas. Então, precisa fazer a reposição e potássio. Por que só Ok? de potássio e não dos outros também? Porque os outros você consegue controlar. É menos importante. A não ser em mulheres pós-menopausa, que essa perda de cálcio pode ser significativa, tá? Então, deve-se evitar esse diurético, né? Em mulher pós-menopausa, ou você fazer a reposição também de cálcio. E essa água que vai ser eliminada, né? Porque vai reter o líquido e vai puxar da onde mesmo para poder eliminar? Eu me perdi. Vai puxar dos vasos, do sangue, vai sair do sangue para dentro dos túbulos. Isso que faz você perder volume de sangue, né? Porque você perde água. Ok? Ok. Professor, qual o Sim. exemplo do fármaco que o senhor deu mesmo? Furosemida. Furosemida. Ok. E esses fármacos que acabam influenciando essa eliminação de cálcio, pode tem a possibilidade de ter efeito adverso, por exemplo, de artrose por cálcio, aí tem muita reabsorção óssea. Não, Reabsorção não, 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 não? não. A única complicação é mulheres, né? Pós-menopausa, que você pode intensificar aí a osteoporose. Entendi. Então, aí você precisa fazer a reposição. Ok? Ok. Que
Então, o diurético de alça inibe o transporte de sódio, a gente já falou. Aumenta a excreção de sódio, de cloro, magnésio também perde um pouco, cálcio, bem como o potássio, a gente falou, né? Aumenta o fluxo sanguíneo, renal, total. Então, gente, isso que eu quero agora falar uma coisa com vocês. Os diuréticos, tá? Eles promovem uma redução de pressão arterial, tá? Eles reduzem. Só que aí foi levantado aí, né, uma dúvida, porque se percebia que o efeito antihipertensivo não se justificava somente pelo efeito diurético. Entenderam? O efeito que o diurético ele promove não se justifica somente pela perda de líquido. Tinha que ter alguma coisa a mais que justificasse a queda de pressão. Ok? Aí foram estudando e viram que os diuréticos, aqui no caso a gente está falando dos de alça, né? Eles aumentam as prostaglandinas. Aumentam. E esse efeito das prostaglandinas as prostaglandinas são vasodilatadoras. Então, elas que aumentam, tá, a vasodilatação, aumentam a perfusão renal e aumentam a filtração e a perda de líquido. Mas também há um aumento de prostaglandinas a nível sistêmico que causa vasodilatação, contribuindo para a redução da pressão arterial. Aí foi percebido, né, que realmente isso é verdadeiro, porque quando se toma anti-inflamatório, você diminui o efeito do diurético. Aí foi, então, confirmado. Lembra? Os FINES, eles bloqueiam as prostaglandinas, não é isso? Então, quando você usa diurético, você deve evitar o uso de anti-inflamatório, porque o anti-inflamatório vai diminuir o efeito do diurético pelo bloqueio de prostaglandinas. Beleza? Isso aqui. Oi, pode falar. Mas o que engatilha o aumento das prostaglandinas nesse caso? Olha, a gente sabe o que faz, a gente não sabe. Sabe que o uso do diurético aumenta as PG. Tá? Pode ser pelo efeito, a diminuição de sódio, tá? Que gera efeito rebote para ter vasodilatação e o organismo aumenta as PG para dilatar. Mas o mecanismo em si a gente não sabe. Sabe que as PG são aumentadas. Ok? Ok. Eu só me perdi numa coisa, professor. Por que o anti-inflamatório reduz o efeito do diurético? Porque assim, vai reduzir as prostaglandinas, beleza. Mas nesse caso do diurético, a prostaglandina não é só tipo um adendo, um efeito adicional? Então, você veja bem, eu estou falando do efeito antihipertensivo. Sim. Tá? O efeito antihipertensivo que o diurético ele promove, tá? Quando você bloqueia as PG, esse efeito antihipertensivo diminui.
tá? Então, foi aquilo que eu falei. O efeito antipertensivo que o diurético ele promove não se justifica somente pelo efeito diurético. Tem alguma coisa a mais. E esse algo a mais é as prostaglandinas. Não, acho que o senhor não entendeu a pergunta, eu vou reformular. Diminuindo o efeito antipertensivo do diurético, vai diminuir o efeito diurético do remédio? Também vai. Ué, Também vai. Porque as prostaglandinas também são importantes para irrigação, tá? Para o aumento do fluxo do rim. Se eu perco a PG, eu diminuo esse fluxo, e diminuindo esse fluxo, eu diminuo o efeito diurético. Eu tenho menos sangue, eu tenho menos água para perder. Não consegui explicar? entendi. Conseguiu, sim. Então, ele acaba diminuindo o efeito diurético e o efeito antipertensivo. Ok, Ok? ok. Quando você usa também o diurético, tá? O de alça, você acaba também tendo um aumento da secreção de renina. E por quê, renina? Porque quando você começa a perder líquido, tá? E a sua pressão começa a diminuir pelo efeito dele, o nosso organismo, eu já falei isso algumas vezes, ele sempre tenta o quê? Recuperar a pressão. Nós fomos feitos para ter a pressão e não para perder. Então, quando a gente perde pressão, nós temos vários mecanismos para recuperar. Por isso que às vezes é difícil, né? Você controlar uma hipertensão. Ok? Então, quando você usa a furosemida, você começa a perder sódio, você aumenta as PG, você começa a ter uma queda de pressão, você passa a ter um efeito reflexo de estimulação simpática. Você aumenta a atividade simpática. E aí você passa a aumentar a secreção de renina. Lembra que a renina é secretada por estímulo de beta-1, né? Lá no rim. Então, o simpático aumenta a renina. Ok? Então, você veja, você já começa a ter aqui efeitos reflexos para combater o efeito do diurético como antihipertensivo. A furosemida também induz aumento da capacitância venosa sistêmica, reduzindo a pressão de enchimento ventricular. Veja só, lembra que nós falamos, né? A capacidade da veia de dilatar, segurar sangue dentro dela para diminuir o enchimento ventricular. A furosemida, ela faz isso. Por quê? Mediado aqui, ó, por prostaglandinas. Ela dilata as veias. Dilatando as veias, segura mais sangue dentro dela, diminui o enchimento ventricular, diminui o volume sistólico, diminui o débito, diminui a pressão arterial. Beleza. Tudo bem? Tudo bem. Tudo. Muito bem. Podem inibir o transporte de sódio, potássio e 2-cloro de outros tecidos. Efeito clinicamente importante no ouvido médio. Gente, essa
bombinha que ele vai bloquear no rim, existe também em outros órgãos, especialmente no ouvido médio. Então, um detalhe, quando se usa a furosemida de forma crônica, que hoje se usa pouco ela de forma crônica, ela é usada mais em casos emergenciais, mas já se usou muito, né? Precisa ficar atento às queixas do paciente. Se o paciente reclamar de zumbido com o uso da furosemida, precisa ser avaliado imediatamente por um otorrino, porque a furosemida, bloqueando essa bomba no ouvido médio, vai ocorrer um descontrole do gradiente iônico no ouvido, e isso pode gerar lesão coclear, lesão do nervo, tá? Da audição, e pode provocar Surdez? complicações. Hã? Gerar surdez? Surdez pode gerar, tá? Então, todo efeito tóxico auditivo, tá? Começa com zumbido. Por isso que zumbido de ouvido precisa ser visto. Tem que ser examinado. Ok? Bom, no uso crônico, diminui a excreção de ácido úrico. É o seguinte, nos túbulos renais, quando você usa a furosemida, ela está no seu sangue e ela passa para dentro dos ductos, né, renais, através de uns canais. E a gente chama isso de secreção tubular. Só que esses canais são os mesmos que ocorre a secreção do ácido úrico, que sai do sangue para dentro da urina. Então vai ocorrer uma competição entre a furosemida e o ácido úrico. E vence a competição quem estiver em maior concentração. A furosemida vai estar em maior concentração. Então a furosemida passa pelos canais e o ácido úrico acaba ficando no sangue. Então, o uso crônico de diuréticos pode aumentar o ácido úrico. Isso precisa ser avaliado, o médico precisa avaliar isso pelo menos umas 2 vezes ao ano, né? Pedindo exame de sangue e tal, para ver, né? Se estiver alto, precisa usar fármacos que bloqueiam a síntese de ácido úrico, tá? Então, veja que sempre, né, você está precisando de avaliação, tá? Aumento da excreção de potássio, de magnésio, levando a arritmias cardíacas. Como eu disse, precisa repor, principalmente potássio. Aumento da excreção de cálcio, hipocalcemia, e mulheres pós-menopausa devem evitar esse medicamento. Você perde o potássio. Desculpa, o cálcio. Outra coisa, hiperglicemia. Olha só, os diuréticos, eles podem gerar uma certa resistência à insulina. Aumento do colesterol LDL e triglicerídeos. Então, quando você aumenta a resistência à insulina, você aumenta automaticamente o colesterol, LDL, o triglicerídeos, por aumentar a insulina e glicose na circulação. Então, isso é um efeito reflexo, certo?
Então, precisa, o paciente que faz uso de diurético constantemente, de forma crônica, precisa desse controle constante, tá? Para não ter outras complicações, tá? Hiperglicemia e hipotassemia compromete o efeito antihipertensivo e a proteção cardiovascular. Óbvio, né? Se você está tomando aí o medicamento para tratar da hipertensão. E aí você passa a ter aumento de glicemia, aumento de colesterol. E tudo isso vai te levar rapidamente para um infarto, né? Então, o que adiantou você cuidar da hipertensão, né? Então, são coisas que precisam ser visto muito atentamente pelo médico. Professor, eu não entendi muito bem esse mecanismo da hiperglicemia. O diurético, ele gera uma resistência à insulina. O que é isso? Os receptores de insulina não respondem mais à insulina. Então, se não responde, você não vai ter a passagem da glicose do sangue para a célula. Certo? Você passa a ter aumento de glicose na circulação. Você passa a ficar hiperglicêmico. Tudo bem? Ok. Ok. Uhum. Só que quando você tem hiperglicemia, está faltando o quê? A glicose dentro da célula. Está faltando energia. E se falta energia, o nosso organismo vai buscar energia de outra forma. Como? Através de gorduras. Então, você passa a ter um aumento de síntese de gorduras. Por isso que você vai ter o aumento de colesterol e triglicerídeos. Não seria o contrário, professor? Se falta energia pela glicose, ele não vai fazer síntese da gordura, fazer quebra. Mas vai quebrar é da onde? Ele tem que produzir. Não, do tecido adiposo. Não, mas o fígado, tá? Ele gera, tá, a produção. O colesterol é sintetizado pelo fígado. Ah, não, sim. Eu tô falando, tipo, metabolicamente. Tipo, quando não Sim, tem de onde tirar. também, tá? Mas você passa a ter um efeito fisiológico, tá? De aumento de síntese de colesterol. E vai transformar a glicose que está circulante em gordura, no caso. Em gorduras. O que é? Puta, como é que era o nome disso? Aí você. É lipogênese? A lipogênese é por outra via, não é? Não, porque aí a glicose que está no circulante vai virar ácido graxo, que vai virar triacilglicerol. É por aí, é isso mesmo. Ah, tá. É isso mesmo. Quem dá a bioquímica para vocês é a Beth? Não, foi semestre passado ou retrasado, foi a Adriana. Ah, tá. É por aí. Então, esse aumento tudo isso através da resistência à insulina. Professor, tem uma pergunta no chat também. Eu acho que era sobre aquele assunto do ouvido médio. A Ana perguntou se isso causa também labirintite. Ó, até pode causar, tá? Até pode. Tá no chat, eu não vi. Até pode causar. Até pode, mas isso é o menos preocupante, tá? Porque a labirintite não lesa, né? Agora, esse bloqueio, essa bomba pode vir a lesar, tá? E aí você perde a audição, tá? Então, o labirintite é o menos preocupante.
Professor, agora eu tô Diga. intrigado. Oi? Agora eu tô intrigada. Tipo, uma pessoa, como o efeito de uma pessoa que usa cronicamente, assim, é diurético, ela tende então a emagrecer ou a engordar? Bom, João, esses efeitos, tá, que a gente está comentando, são efeitos que pode acontecer, tá? Ah, tá. Não que vai acontecer, tá? Aliás, na grande maioria, não acontece. Mas, por poder acontecer, é que eu digo que precisa da avaliação médica, avaliação clínica, periódica, para se ter um controle, certo? Mas se ele começar a ter esses efeitos, a tendência é o emagrecimento, Ah, então o raciocínio tá certo. ok? Ok, obrigado, professor. Bem, a furosemida tem uma boa biodisponibilidade, né, oral, em torno de 60%, uma meia-vida curta. Isso também que atrapalhava muito. A meia-vida dela é curta, em torno de 4 a 6 horas. Então, quando se usava ela de forma crônica, você tinha que ficar administrando aí de 6 em 6 horas, o que necessita de várias administrações ao dia. Efeito de retenção de sódio pós-diurético, superado com a restrição de sódio. Bem, quem faz uso e diurético precisa fazer a retenção, tem que fazer a restrição a sódio. Não pode ingerir sódio, né? Porque se ingerir sódio, tá? Quando você usa um diurético, você acaba tendo um efeito compensador. Você vai ter um reaproveitamento maior de sódio. E isso pode se tornar certo, um efeito rebote importante. Então, não se usa sódio, tem que fazer uma restrição ao sódio. A excreção renal inalterada, ela é excretada pelo rim, né? Em grande parte, na sua forma inalterada. Aqui são algumas interações, gente, que eu não vou ficar perdendo tempo, tá? Com isso aqui é mais para farmácia e para medicina, mas ela pode interferir com vários outros medicamentos. Veja o uso clínico da furosemida. O que a gente usa mais ela hoje? Edema pulmonar agudo. Então a gente usa porque é a única forma de você perder líquido, né, rapidamente e diminuir o edema pulmonar. Insuficiência cardíaca congestiva crônica, a gente usa ela, né, para diminuir também a congestão cardíaca e pulmonar. Tratamento da hipertensão. Veja que eu coloquei um pontinho de interrogação. Hoje, praticamente, a gente não usa ela de forma crônica, a não ser em alguns casos esporádicos de hipertensão aguda, tá? Emergência, né? Na urgência, mas em tratamento, a gente praticamente não se usa. Edema da síndrome nefrótica, edema e ascite, né, da cirrose hepática, a gente usa, na superdosagem de fármacos para forçar a diurese. Gente, entre todos os diuréticos, o único que realmente força a diurese é a furosemida. Tá? Ela força, ela aumenta a diurese. Os outros não têm essa capacidade. Então, quando tem algum paciente intoxicado, né, por alguma coisa, por um medicamento, um veneno, uma coisa, aí, né, você quer pôr isso para fora o mais rápido, a gente também usa a furosemida para filtrar mais rápido e mandar isso para fora o mais rápido. Ok? A outra classe, gente, é
os tiazídicos. Então, vamos lá, eu vou voltar lá atrás. Estamos no 17, vou voltar aqui. Tiazídico. Olha onde o tiazídico ele age. Nós falamos a furosemida, né, que age aqui na porção ascendente da alça. Os tiazídicos, como fonte primária, ele age aqui, no túbulo contorcido distal. Nesse túbulo, temos aqui uma bomba que faz a reabsorção de sódio e de cloro. Essa bomba tem a capacidade de reabsorver aproximadamente 8 a 10% do sódio presente aqui. Veja que aqui é 30%, aqui é no máximo 10%. Então, essa bomba é menos potente, né, que essa, ok? E é nesse alvo que o tiazídico age, é aqui. Ele também age aqui nessa outra bombinha aqui, tá, gente? Mas isso aqui é secundário. O mais importante é essa bomba aqui. Ok? Vamos voltar lá. Perdão, é reabsorção só de sódio? Sódio e cloro. Esses fármacos, tá? O padrão para esse grupo, a clorotiazida, a hidroclorotiazida, que é muito utilizada na clínica, a clortalidona também é utilizada e a indapamida, mas a mais utilizada é a hidroclorotiazida, bastante utilizada. Bom, como que ele age? Dessa forma que eu falei para vocês, né? Inibe o transporte de sódio e de cloro lá naquela alça, lá no túbulo contorcido distal. Muito bem. Gente, da mesma forma, tá? Que a gente falou a furosemida, né? Que o efeito diurético dela que o efeito antihipertensivo dela não se justifica somente pelo efeito diurético. Esses fármacos, os tiazídicos, o efeito antihipertensivo que eles promovem também não se justifica somente pelo efeito diurético, que, aliás, é mais fraco, né? Mas eles são bons como antihipertensivo. Então, tem mais ações aí envolvidas, além do efeito diurético. E aí foram pesquisando, né? E realmente encontraram. Esses fármacos, eles provocam, tá? A perda de volume, né? Lógico, porque são diuréticos, eliminação do edema da parede e do vaso, tá? O vaso hipertenso, ele tem um certo edema de parede. E quando, tá, essa parede está com edema, ela fica mais rígida. Alguém teve já um dedo, ou uma mão, ou um pé inchado? Quando incha, você consegue mexer normalmente? Não, né? Não, ele fica mais rígido, né? A mesma coisa é o vaso. Inchado, ele fica mais rígido, e isso a pressão vai lá em cima. Quando você começa a perder líquido, você perde líquido desse vaso, tá? A parede perde o edema, a parede fica mais flexível, e aí ela dilata mais, a pressão diminui. E o uso desses diuréticos diminui a reatividade do vaso frente às substâncias vasoconstrictoras.
No nosso sangue, nós temos várias substâncias que provocam vasoconstricção. Adrenalina, noradrenalina, citocinas, enfim, várias outras coisas. Quando você usa os tiazídicos, tá? O vaso perde essa capacidade de reagir a essas substâncias. E o vaso, então, ele começa o quê? A dilatar. A dilatar. Como não bastasse isso, o diurético também tem uma ação vasodilatadora direta sobre esses vasos. Então, o uso desses diuréticos tiazídicos vai promover uma vasodilatação. Daí que vem o efeito antihipertensivo, tá? Então, não é só pelo efeito diurético, que é pouco, mas sim é por esses outros efeitos que ele leva à vasodilatação e vai diminuir a resistência vascular. Ok? Muito bem. Aqui não vou passar direto, isso aqui não tem alterações Professor, hemodinâmicas, não eu interessa. não entendi direito o mecanismo de como ele reduz a resistência periférica. De duas formas distintas. Uma, ele provoca vasodilatação direta no vaso, tá? A gente não sabe como ele provoca isso, não sei se é através de prostaglandinas ou uma ação, mas falam que é uma ação direta sobre o vaso. Então, ele dilata o vaso, tá? Uma outra ação dilatadora, além do aumento de prostaglandinas, que é importante, ele faz com que os receptores presentes nos vasos não enxerguem os estímulos para ter vasoconstricção. Então, ele diminui a reação do vaso para ter vasoconstricção. Então, aí ele vai dilatar mais ainda. Não sei se deu para entender? Deu sim. Muito bem. Algumas ações tóxicas e efeitos adversos dos tiazídicos. Raramente causam efeitos a nível de SNC. Podem causar vertigens, mas essa vertigem é mais por queda de pressão, né? A cefaleia também é por vasodilatação, pode provocar, né? Efeito gastrointestinal. Alguns pacientes podem ter anorexia, náusea, vômitos, cólicas, diarreias, aí é muito variável, né? São efeitos que podem acontecer, tá? Hematológico, discrasia sanguíneas, tá? Então, pode ter? Pode, mas é raro. Incidência de disfunção erétil também pode acontecer, como todo antihipertensivo. Então, esses são os principais efeitos dos diuréticos, ok? Da mesma forma que os de alça, os tiazídicos também precisam de controles periódicos, né, bioquímicos, pelo menos aí, no mínimo, uma vez por ano, né, se você fazer aí os exames de sangue, né, para você ver o sódio, o potássio, você vê o colesterol, a glicemia, então isso precisa ser visto. Ácido úrico, né? Uma coisa, quem faz uso dos tiazídicos não precisa fazer reposição de potássio. A furosemida, né, que é de alça, precisa. Esse daqui não precisa. Mas assim mesmo, é comum alguns pacientes reclamarem um pouquinho de cãibra, né? Cãibra nas pernas ou cãibra
é contração abdominal. Isso aí se resolve facilmente, né? Tomando uma aguinha de coco, um sorinho, a banana. Isso aí é fácil. Não precisa de reposição, ok? Ô, professor, Oi. mas de potássio, essa bomba não mexia só com sódio e com cloro? Sim, mas a hora que você perde o sódio, né, o sódio pode puxar também um pouco de potássio presente, tá? Mas é muito pouco. Por isso que não é significativo. Ah, tá. É por gradiente, né? Ô, professor, Oi. eu gostaria de saber o que ocasiona a falta de sódio no corpo. Olha, a falta de sódio é uma situação gravíssima, né? Porque você começa a perder todos os mecanismos de controle fisiológico, tá? Você pode entrar em estado convulsivo, você pode entrar em estado de tetania, é muito grave, tá? O sódio, ele é importantíssimo para manter a hemostase, né, do nosso organismo. Sem sódio, você entra no estado de falência, né, de, de morte, tá? Você perde a contração dos seus vasos, você perde tudo. É muito Mas o bom. senhor sabe me dizer o porquê isso acontece, essa deficiência? Porque o sódio, a concentração de íons, né, é que faz o equilíbrio hidroeletrolítico, né, de líquido. É o que mantém os nossos líquidos dentro do vaso, dentro da célula, no espaço fora da célula. É tudo essa diferença de elétrons, né, de íons, tá, que mantém os gradientes. Quando você começa a perder esses íons, você perde o gradiente. E aí as suas células começam a perder líquido, né? O seu vaso começa a perder líquido, e aí perde a função. Eu não sei se eu fiz com vocês uma aula prática, onde nós pegamos sangue e colocamos em 3 frascos, um isotônico, um hipertônico e um hipotônico. Eu não lembro se eu fiz essa prática com vocês. Não, a gente só viu sangue no microscópio e olhe lá. Tá bom. E cortou batata. A batata, pronto. A batata. O que tinha na água com a batata? Sal. Sal. O que aconteceu com a batata? Teve uma que inchou, teve outra que ficou normal. Então, a que ficou o normal é que estava em concentração de equilíbrio isotônica. A hora que a batata mergulhou numa solução hipertônica, tá? Certo? A água dela foi para onde? Foi para fora. Ela perdeu água e a batata ela murchou, tá? Se eu tivesse colocado a batata numa solução hipotônica, a batata ia inchar. Por quê? Porque a água ia para dentro dela. A água sempre vai para o estado de maior concentração. Então, por isso que é importante você manter a concentração de sódio, 0,9%. Por isso que o soro é chamado soro fisiológico, 0,9%. Tá? Se eu injetar uma solução hipotônica, tá? Eu vou puxar todo o seu sódio, tá? Toda a sua água, tá? As suas células. As células murcham.
Se eu der uma solução hipertônica, desculpa, gente, eu falei ao contrário agora. Se eu der uma solução hipotônica, tá? As suas células vão começar a puxar líquido, elas vão estourar. Se eu der uma solução hipertônica, as suas células perdem água para diluir aquele soro e elas murcham tudo. Então, o sódio é um fator importantíssimo para manter o equilíbrio entre as membranas. Se eu perder sódio, eu perco esse ponto de equilíbrio e eu desregulo tudo, o organismo todo. Não sei se eu confundi mais do que expliquei. Quem perguntou? Foi eu. E aí? Eu entendi mais ou menos. É porque eu queria exatamente saber porque a deficiência, tipo, se ela é causada por conta de má alimentação ou uso excessivo de medicamento. Ah, tá. Não, normalmente a falta de sódio é difícil, né? Porque tudo que a gente ingere tem sódio, né? A alimentação é rica em sódio. Então, isso é muito raro, tá? É mais fácil você ter mais sódio do que menos sódio. É por isso que a gente faz, em alguns casos, a restrição ao sódio, né? Agora, você dá sódio para alguém, isso aí, sinceramente, na clínica eu nunca vi. Tá? Porque a gente tem sódio em tudo, né? Você toma água, é sódio, tem sódio. Você toma aí um refrigerante, tem sódio. Você come uma massa, é sódio. Tudo é sódio. Tudo tem sódio. Entendeu? Agora, você pode perder muito sódio e potássio utilizando diuréticos. Aí você perde muito líquido. Porque junto com o sódio vai o líquido. E aí você pode ter um estado de hipotensão. Tá? Ô, professor, Agora entendi, obrigada. Diga. aproveitando, Oi? qual que é o risco de tomar junto antihipertensivo, tipo, inibidor de angiotensina com diurético? Não, não é que tenha risco, tá? Mas você pode ter alguns efeitos potencializados. Por quê? A hora que você usa um IECA, você já perde potássio. Desculpa. A hora que você usa IECA, você poupa potássio. E tem diuréticos, que é a próxima classe que a gente vai falar agora, são poupadores de potássio. Então, você pode ter um aumento de potássio. E o aumento de potássio pode dar, digamos assim, uma flacidez cardíaca, pode dar até a parada cardíaca. Mas essa combinação pode causar desidratação, não dá? Desidratação? Uhum. Porque Não. você tira do vaso e ainda já manda tudo embora. Desidratação. A não ser que você use um diurético mais potente, mas não. Inclusive, a gente usa muito, né? Eu não diria os IECA, mas os BRAC também são praticamente da mesma classe, associado a diuréticos tiazídicos. O efeito antihipertensivo é potencializado. É muito bom. A gente usa muito isso daí, os dois juntos. Ah, não, tá. Eu tava perguntando mesmo porque era coisa do caso clínico que a gente fez. Tá? Você usa para realmente potencializar o efeito. Tá? Mas não tem. Mas por que grandes riscos, potencializa, professor? não. Mas por que potencializa? Então, é porque o bloqueio da
ensina 2, ela já leva a um efeito antihipertensivo. O diurético antiazídico também é antihipertensivo, por outras vias. Então, você tem 2 efeitos juntos. Então, aí Tá. diminui mais. Entendi. Ok? A gente vai estar falando isso nas nossas próximas aulas. Normalidade, equilíbrio hidrolítico, o que inclui a depressão de volume extracelular, hipotensão, hipotassemia, hipercalcemia. São os efeitos que a gente já comentou. E aí, a última classe, que são os diuréticos poupadores de hipotássio. E eu não sei vocês, mas eu cansei. Vou parar, interromper.